Modelagem ambiental. Então, hoje vamos aí, eu com um peixinho de fundo, hoje, um dia especial, diferente, meu cenário de fundo aqui. Nossa aula, então, vai envolver o fechamento dos seminários, que nós temos hoje. O nosso gerente de pátio, que não conseguiu apresentar na semana passada, em virtude do trabalho eleitoral, isto? É administrador de prédio, mas é isso aí mesmo. Por favor, né? Por favor, não muda a função, né, professor? Tá bom, desculpa. De prédio, né? Então, ele vai hoje fazer essa apresentação, então vamos só dar dar uma breve passada aqui no que vai ser o roteiro da nossa aula de hoje, para que a gente possa já otimizar o nosso tempo, até porque hoje também é dia de EAD, né? Provas EAD, então o pessoal deve estar bem atucanado aí, em virtude disso também. Vamos lá. Isso é uma coisa que não é pensada nas cadeiras de sábado, né? O pessoal que faz cadeira sábado, tipo, tem que enfrentar uma situação dessa difícil, né? Bom, então vamos ver aqui, aula 19, então vou dar esse feedback da última aula, tá? Que foi o exercício, lembra que vocês trabalharam, que isso aqui envolve, então, escoamento, né? Para nós visualizarmos o quanto pode, né, percolar um fluido, né, em meio poroso, que no caso aqui a gente classifica como o solo. Então, o professor disponibilizou para vocês o Excel material 31, onde o intuito era que vocês avaliassem o material e pudessem, então, responder as perguntas. Então, aqui, só para a gente fazer esse link aí. Vamos pegar aqui o material da nossa aula 17, aqui o material 31. Então, a primeira pergunta, ela se responde da mesma forma que o exercício anterior que nós havíamos feito, né? Então, o que ele busca com as informações do tipo de solo? Então, sempre que o engenheiro for fazer uma avaliação para poder modelar o quanto que o fluido vai percolar, então, esse solo, onde ocorreu esse derramamento, ou onde está acontecendo esse impacto ambiental, ele precisa buscar essas informações do solo para que ele possa associar, então, com a permeabilidade, né, que existe nesse solo. E lembram dos 3 tipos de solo básico, né? Arenoso, né, a base de argiloso, de me fugiu o termo agora, deixa eu relembrar aqui. Vamos só relembrar o termo aqui que me fugiu. Aqui. Aqui. De siltoso, né? O tipo de solo. Então, se nós tivermos aí o solo argiloso, a base de silt ou a base de areia, dependendo do tipo de solo, então nós vamos ter um tipo de permeabilidade. Isso a gente viu na aula 16. Então, o que ele busca exatamente é esse tipo de informação. Rochelle, bom dia, tudo bem? Fabrício, bom dia, Alexandre, bom dia. Bom, então, qual a porosidade do solo? Bom, então, como é que nós vamos medir a porosidade do solo? Então, precisaremos utilizar as informações que foram passadas, né, que foram coletadas, melhor dizendo, pelo engenheiro no dia da ocorrência. Então, ele retirou uma amostra do solo, tá? E constatou, né, um vazamento. E esse vazamento atingiu um raio de 1 metro.
Então, com base nestas informações, ele foi para o laboratório dele e obteve esses dados, que vão ser as informações necessárias, então, para ele poder calcular a porosidade do solo. Então, só para a gente relembrar, a aula passada, então, o que ocorre? As informações da coluna de laboratório, então, ele fez uma coluna de 1 metro, com um diâmetro de 0,3 metros, tá? Minuto, pessoal, tem gente pedindo para acessar. Juliana Mioto, bom dia, tudo bem? Então, essas são as informações. Bom, então, para chegar nessa porosidade, qual é a primeira relação que tu tem que estabelecer? Vazão versus tempo de retenção. Ou seja, tu vai ter a coluna, tu vai fazer a inserção do fluido, que em estudo era o combustível, o etanol, e o quanto vai demorar para que esse fluido comece a sair lá embaixo dessa coluna. Então, é isso que vai nos dar o tempo de retenção dessa coluna. Bom, uma vez, então, identificado esse tempo de retenção, com uma determinada vazão lá em cima, tá? Tu vais, muito semelhante de como nós fizemos, né, a determinação da vazão quando a gente fez a modelagem de escoamento de tanques. Vocês lembram lá que a gente determinava que é volume em ml por um tempo em cronometrado, no caso aqui em minutos. Então, com base nessa informação, e agora sim, lembro que na semana passada o exercício, retrasado, o exercício que eu passei para vocês, ele estava pendente de uma informação que era o diâmetro, ou seja, para que a gente pudesse determinar a área em que está ocorrendo o derramamento. Tudo bem, a gente tem sim a área da coluna. Então, essa área da coluna, que é o que a gente está fazendo o teste no laboratório, ela permite sim que nós venhamos a obter essas informações de velocidade, né, dividindo a vazão da coluna pela área, né, daí a gente chega, então, nas velocidades aqui, certo? Ó, podem ver. E a altura pelo tempo de retenção, que é pegar a altura da coluna dividido pelo tempo de retenção. Então, com base nessas informações, a gente vai ter essa curva. Essa curva, então, ela utiliza essas informações. E aquilo, né, que não está escrito no problema, mas que a gente tem que obrigatoriamente trazer essa correlação, é que se não tiver vazão, não haverá tempo de retenção. Concorda comigo? Se eu não colocar nada de líquido, o tempo vai ser zero. Então, esse gráfico, a gente sempre tem que inserir o zero, velocidade vai ser zero, a altura por tempo de retenção. Então, isso nos dá uma intersecção em zero, né? A intersecção dessa linha de tendência vai ser em zero. Com essa intersecção em zero, nós vamos ter uma equação y igual a um número, que vai ser o coeficiente angular vezes x. Esse coeficiente angular é o quanto, né, traçando uma linha paralela ao eixo x, com relação à curva, vai ser este ângulo que nós vamos ter aqui. Então, essa é a informação, o coeficiente angular, ok? Então, este coeficiente angular nos traz a seguinte avaliação, que o HTR não é o Y, então aqui é HTR, o X não é o Q, aqui então é Q. Então, nós chegamos a essa equação, ó, certo? Bom, para que vai servir isso? Para que nós possamos, então, identificar qual é o valor da porosidade. Por quê? Porque a HTR vai ser igual a Q dividido pela porosidade, né? Então, o HTR nós temos, o Q nós temos, a gente acha o E, tá? Que é exatamente o que foi feito aqui, onde a gente descobre, então, que a porosidade da coluna, automaticamente a porosidade do solo, porque isso foi a amostragem feita, vai ser de
0,0043% de espaços vazios entre partículas. Então, é um solo pouco poroso, né? Ele tem poucos espaços vazios, não tem um grande percentual de porosidade. Bom, então, uma vez obtida a porosidade, então, tu teria que responder aqui, qual é a porosidade do solo? Está ali a resposta. Se existir um lençol freático a 1 km de profundidade, qual o tempo para o vazamento atingir o mesmo? Então, a gente tem agora um dado real, que é 1 km ou 1.000 metros, que é a altura desde a superfície onde ocorreu o vazamento até o lençol freático. Então, com base nesse H, nós já temos a equação de correlação de velocidade, altura e tempo de retenção. Com essa correlação, o que nós vamos fazer? Agora sim, nós vamos ter que determinar o Q real. Como que nós determinaremos o Q real? Nós não tínhamos uma vazão de vazamento e nós não temos uma área. Por quê? Porque durante a avaliação, o engenheiro constatou que o vazamento do caminhão era 20 litros por hora e que atingiu um raio de 1 metro. Então, 1 metro do ponto de vazamento até... Então, nesse raio de 1 metro é onde está ocorrendo o vazamento. Ou seja, será nesse ponto onde o combustível irá fluir para dentro do solo. Então, com base nesta informação, a gente determinou aqui o raio de 1 metro e a gente determina a área. Então, aqui é só uma relação de unidades. Então, como 1 estava litro por hora, vamos passar para centímetro cúbico por minuto. Por que centímetro cúbico? Porque a nossa equação aqui ela é uma equação de centímetro por minuto. Então, para a gente usar essas correlações, nos facilitará. Então, ok, o Q real nós determinamos. O H, que é a distância, né? Temos só que passar para centímetros. E daí faremos, então, a substituição para que nós achamos, então, o tempo de retenção. Então, essa aqui vai ser, então, a equação a qual nós iremos, então, estar trabalhando. Por quê? Porque nós achamos agora a porosidade, nós temos o valor da porosidade, né, pessoal? O valor da porosidade é aqui, ó. Então, para esse cálculo, nós pegamos, então, a altura vezes a altura vezes a porosidade dividido pela velocidade real. Com base nessa informação, a gente vê que para atingir o lençol freático, então, são necessários 403 minutos, ou seja, quase 7 horas, 6,7 horas. Ok? Então, esta é a informação que nós vamos responder aqui. Se a remoção do solo for num prazo de 5 horas, qual será a profundidade de escavação? Bom, então a gente vê que para chegar no lençol são 6,7. Agora, então, a gente vai inverter, porque agora nós vamos ter o tempo de retenção, que são 5 horas. Então, com base nessa informação, nós conseguiremos também modelar, né? Agora, o tempo de retenção é 5, passamos para minuto, e vamos simplesmente fazer as substituições. Agora eu quero saber o H, né? Então, para saber o H, temos que isolar, daí vai ser TR, Q vezes TR dividido por E. Então, Q vezes o TR dividido pela porosidade. Então, está aqui, Essa vai ter que ser a profundidade, né, de retirada de solo, 743 metros. Ok? Bom, então, lembrando que a gente não pode usar a porosidade percentual aqui, tá, pessoal? E é aquilo, quanto mais poroso for o solo, mais rápido vai ser essa percolação, ou seja, mais rápido se atinge o lençol freático, ok? Isso é a capacidade de drenagem. A gente pode imaginar
a porosidade correlacionada com a drenagem. Então, quanto mais poroso ele for, mais facilmente é a drenagem do terreno, certo? Bom, então, e se mudar o fluido, o que deve ser feito? No caso, como a nossa base de cálculo não levou em consideração a viscosidade, muito embora fosse passado para nós tanto a viscosidade como a massa específica, né? Mas como a forma de cálculo ela partiu de dados empíricos, ou seja, baseados na prática, nós teríamos que repetir o exercício, né, para comprovar se iria ser mais ou menos rápido, né, o tempo de retenção seria maior ou menor, ok? Mas, como foi empírico, teria que repetir, ou seja, iríamos obter diferentes informações a nível de tempo de retenção, e com base nisso, seguiria-se o mesmo processo na linha de cálculo, tá? Então, dentro dessa linha, mudando o fluido, obviamente que irá mudar, né, os tempos de retenção. Mudando os tempos de retenção, nós vamos ter o quê? Um escoamento diferenciado. Né? Um fluido mais viscoso tende a ficar mais retido e também tem a ver com as características do fluido, né? Por exemplo, se for o solo, ele vai ter uma polaridade, né? E o fluido vai ter outra polaridade, ou seja, é a interação, as forças intermoleculares fluido-solo. Então, se ocorre uma interação maior do solo com o fluido, ocorre uma maior retenção desse fluido, indiferente da viscosidade dele ou não, né? Então, isso é outra coisa que a gente também deve levar em consideração, as características do solo e as características do solvente. Não vamos longe. Se tu bota água, por exemplo, na terra, tu percebe que essa água, ela, aos poucos, vai descendo. Por quê? Porque a Terra ela apresenta uma certa polaridade, polar, né? Polos positivos e negativos, e a água também tem essa característica. Agora, quando a gente usa um solvente, né, uma gasolina, por exemplo, na Terra, a gente percebe que a taxa de evaporação da gasolina ela é muito alta, né? Isso é outra coisa que não foi levado em consideração aqui, né? A gente simplesmente está considerando que o líquido vai cair e ele vai ser... a gravidade vai atuar sobre ele, mas é óbvio que a taxa de evaporação ela também vai influenciar. A temperatura do solo vai influenciar. Então, todas essas análises, elas serão primordiais para quando tu for fazer a modelagem. Então, nós, dando esse laudo, em termos de remoção de solo, em termos de orientação para as ações, né, da ocorrência do acidente. Então, essa determinação que nós, como engenheiros, vamos fazer, tem que levar tudo isso em consideração. Tu pode colocar do teu lado, olha, não foi levado em consideração a taxa de evaporação, né, não foi levado em consideração, né, dados teóricos do fluido, mas sim foi feito um experimento no qual a gente conseguiu determinar de forma prática, né, o que aconteceu em microescala, e nós estamos fazendo uma projeção para macro escala. Isso quer dizer o quê? Que tanto essa profundidade de escoamento pré-estabelecida aqui, né, como 700 metros, pode ser menor, bem como o tempo para atingir o lençol freático pode ser maior. Então, todas essas correlações, elas têm que ser, né, levadas em consideração e, conforme essas considerações, nós chegamos, então, a essa determinação, né, projetada, obviamente, porque é um modelo matemático. Bom?
Então, muito bem. Agora, então, antes de nós entrarmos no seminário, vamos só para vocês entenderem, então, o que vai acontecer. Ó. O professor o TDE de vocês vai ser exercícios de revisão, tá? Eu vou estar divulgando o gabarito até o dia 25 dos exercícios. A nossa próxima aula, então, está previsto nós abrirmos a prova às 9, então o professor nem vai acessar a sala de aula, vou só deixar aberto lá um chat, caso alguém tenha alguma dúvida da escrita, alguma dúvida exclusiva da prova, vai escrever lá no chat para o professor ficar acompanhando de forma remota você. Tá? E a ideia é fechar às 13. Mas como a gente tem aí a situação do Rodolfo, tá? Então eu vou aumentar um pouquinho mais esse prazo aí, para que o Rodolfo consiga fazer a prova junto com vocês. Então, eu abro ela às 9, e daí vocês, alunos, entrem, executam a prova no máximo em 2 horas e já podem fechar. E daí eu vou deixar isso aqui aberto até às 18, tá? Outra coisa, então, depois da prova, que vai ser semana que vem, nós vamos voltar a nos encontrar nesse mesmo link, para uma aula presencial, onde o professor, então, vai revisar a prova, vai corrigir com vocês a prova, vai tirar dúvidas sobre a prova e vai, então, fechar a nota de G2, tá? Então, vocês já vão, nesse dia eu já vou estar fechando as apresentações que vocês fizeram, né, o seminário, já vou estar fechando as outras atividades. Para quê? Para que 48 horas depois do dia 5, ou seja, até o dia 7, eu divulgo as notas finais e quem não atingiu média 6, então faz o exame no dia 12 de dezembro. Tá? Mas essa aqui, então, é a nossa programação final, esse é o nosso cronograma aí de atividades até o fechamento da disciplina. Alguma dúvida, pessoal? Não, prof. Tá. Então, agora sim, vamos então para o seminário final. Então, eu peço para o Rodolfo, já está sendo gravado, tá, Rodolfo? Gostaria, então, se pudesse aí só abre, eu vou fechar minha apresentação aqui. Agora o Rodolfo aí pode abrir. Tudo contigo aí, Rodolfo. Tá bueno. Meu computador estragou. Como é que eu só boto em modo de apresentação aqui? Apresentar ali do lado de compartilhar, Rodolfo. Lá em cima, à direita. Aqui. Beleza. Obrigado. Apertem ocultar aqui embaixo também, Rodolfo, por favor. Aí. Ué. Ué. Essa barra fica aparecendo, é isso? Que estranho. Ô, chefe. Oi. Isso aí. Deu, é isso aí. Aí. Tranquilo. Então tá, meu nome é Rodolfo, sou aluno do 8º semestre do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da UBRA. O meu artigo falava sobre a distribuição de metais pesados em 2 locais da cidade de Manaus, no aterro sanitário da cidade e no polo industrial de lá também. O trabalho foi feito pelo Edson, que é da IFAM, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, e pelo Genilson, que é da Universidade Federal do Amazonas. Não diz qual a formação ou a que eles escreveram esse artigo, mas eles são dessas 2 universidades.
Bom, então o estudo quis verificar a distribuição de metais pesados no solo, tanto no polo industrial quanto no aterro sanitário da cidade de Manaus. Esses solos foram coletados e analisados os atributos químicos e físicos, apesar de só se querer a concentração de metais, né? Então, basicamente, resolveria a análise de atributos químicos. Eles fizeram algumas análises físicas também, e mais adiante eu vou explicar o porquê. Então, o trabalho teve como objetivo verificar a distribuição de metais pesados nos solos do polo industrial de Manaus e do aterro sanitário controlado da mesma cidade. Os metais que eles quiseram verificar nesses solos foram o cádmio, o cobalto, cromo, cobre, ferro, manganês, níquel, chumbo e zinco. Então, esses solos foram coletados em frações geoquímicas oriundas tanto da carga de chorume do aterro sanitário. É interessante ressaltar que esse aterro sanitário não é canalizado, e então o chorume do aterro simplesmente vai submergindo e vai se acumulando pelo solo. Esse aterro recebe 56 mil toneladas de resíduos sólidos por mês, o que equivale a 1 quilograma por habitante por dia. E solo também de despejo industrial do polo industrial, que conta com mais de 400 empreendimentos. Foram utilizadas também amostras de latossolo amarelo, retirados da floresta preservada da Universidade Federal do Amazonas, para que essas amostras fossem servir de controle, né? Então, alguns parâmetros químicos, como matéria orgânica, potássio, cálcio, manganês, cobre, ferro, zinco, entre outros, e também análises físicas como pH em água, pH em CaCl2, areia, silt, argila, foram determinados segundo métodos sugeridos pela Embrapa. As concentrações de metais pesados nas frações obtidas foram determinadas por espectrometria de absorção atômica com chama em ar acetileno, utilizando-se método direto e reagente padrão certificados pelo SPECSOL. Eu verifiquei que no meu trabalho envolvia a teoria do balanço de massa, e eu cheguei a essa conclusão pois foram verificadas as concentrações de metais presentes no solo, sendo eles provenientes de processos industriais e chorume de aterro sanitário. Não considerei que balanço de energia e nem momento tivesse envolvimento com as análises efetuadas. Então, no balanço de massa, em grande parte, 99%, as concentrações dos metais nos solos contaminados foram maiores do que as do solo controle, né? Em relação ao solo controle, os parâmetros físicos e químicos apresentaram altos valores de pH, cálcio, sódio, cobre, ferro, manganês e zinco, o que indica que a massa dessas substâncias foi sim transportada e acumulou-se nesses solos então contaminados, né? Eles utilizaram esse latossolo amarelo retirado da floresta lá da universidade, porque este é o solo
tanto utilizado nas células do aterro sanitário, tanto quanto é o solo presente no polo industrial, né? Balanço de energia não envolveu, momento não envolveu. Então, no processo, a matéria orgânica e o pH podem ter influenciado no resultado das amostras, inclusive por isso que essas análises foram feitas, né? Como o níquel, por exemplo, ele apresentou valor de concentração menor nos solos contaminados do que no solo controle, o que não faz muito sentido, né? Mas pode ser explicado pelo fato do pH do solo controle ser pH de 4,6, e este pH favorece a associação do níquel com outras substâncias, né? Então, por isso, talvez a análise feita não tenha identificado tanto níquel nos solos contaminados. De modo geral, os metais pesados apresentaram distribuições bem diferentes, relativas em termos de suas associações com as frações geoquímicas geralmente encontradas na literatura. Esperava-se alguns resultados pela literatura que eles estudaram, mas em vários casos pôde-se perceber que esses valores foram diferentes na análise deles do que a literatura tinha apresentado, né? E os metais, logicamente, foram caracterizados por comportamentos bastante distintos entre si. Então, alguns tiveram muito mais acúmulo em algum lugar do que em outro, né? Não foi seguido um padrão. Não foram apresentadas equações, né? Não foi equacionado o balanço de massa, porque no trabalho não foi modelado nenhum valor, né? Os valores que eles chegaram foram feitos simplesmente por análise, né? Pegou o solo, foi feita a análise e se chegou a um valor de concentração dos metais, e esses valores foram comparados com a bibliografia que eles estudaram, né? Então nada foi modelado matematicamente. Balanço de energia não envolveu, momento não envolveu. Como não foi modelado, né? Não tiveram equações e não teve consistência do modelo, mas eu achei pertinente ressaltar que foram analisadas as amostras de 3 locais, considerando 9 metais de interesse, né? Fora esses 9 metais, também tiveram outras análises, né? Principalmente algumas físicas que foram feitas, mas que foram só para aprofundar o trabalho, para se chegar numa conclusão mais palpável, sendo que essas outras análises não eram o foco do trabalho, né? Então, o foco eram 9 metais em 3 locais, né? No aterro, no polo industrial e o controle. E, ao todo, então, foram apresentados as 27 concentrações de metais pesados. O software que eles utilizaram não foi um software de modelagem, né? Foi um software de tratamento de dados, né, de concentrações. Então, foi no programa Minitab, versão 14, e foi utilizado o teste de T-Student com significância de 95% de assertividade. Então, nos resultados foram obtidas as concentrações dos metais de interesse: cádmio, cobalto, cromo, cobre, ferro, manganês, níquel, chumbo e zinco.
de um total de 3 amostras, do polo industrial, aterro sanitário e controle. Fora esses resultados, como eu falei, eles tiveram outras análises, mas que serviram para entender melhor os resultados desses metais aqui. As outras análises não eram o foco do trabalho, né? Os resultados comparados, os resultados obtidos foram comparados aos esperados nas bibliografias estudadas, que em grande parte apresentou valores diferentes. Aqui, então, eu não trouxe o resultado de tudo que foi apresentado, né? Eu escolhi alguns que eu achei que era interessante mostrar para vocês. Por exemplo, o pH em água, né, do solo controle, como a gente viu lá, era 4,6, né, por isso que o níquel deu aquela diferença. E no aterro e no polo industrial, este pH já subiu. Areia e argila são valores interessantes de verificar. No solo controle tem bem pouca areia, né? O solo é mais argiloso no solo controle, o que leva a entender que o acúmulo desses metais e de outras substâncias ali acabam transformando esse solo argiloso num solo mais arenoso, né? Outro valor interessante ali é o potássio, que no controle é 12 miligramas por quilograma na menos 1. No aterro sanitário, 1,5. Isso ao longo do trabalho ele explica. Tem a teoria, né, do porquê que o valor é abaixo também envolve as análises físicas que eles fizeram. Mas no aterro sanitário sobe para 120. Né? O ferro também, no controle, é 90. No aterro industrial, é 1.657, o que é bem característico, né? Porque num polo industrial, né? Obviamente tem muitas indústrias, trabalha com muito metal, muito ferro, e esse valor dispara neste local. E como já é de se esperar, né? A grande maioria de todos os contaminantes apresentam carga maior em pelo menos uma das áreas contaminadas, né? Então, os autores chegaram a algumas conclusões. Por exemplo, que o solo do aterro sanitário possui elevada concentração de cádmio, cobre, cromo, ferro e PB, eu não me lembro o que é. O solo do aterro sanitário, então, possuiu elevada concentração de todos os metais analisados, né? E, proporcionalmente, o solo do polo industrial, PB é chumbo, lembrei. Então, proporcionalmente, o solo do polo industrial apresentou valores de concentrações superiores ao do aterro sanitário, com exceção do ferro. Então, as conclusões chegadas por mim. O trabalho apresentou dados com os quais foi possível concluir que teve aumento de massa, sim, de metais pesados nos solos do aterro sanitário e do polo industrial. Essas alterações, esse acúmulo, foi devido à poluição, né, poluição antrópica causada pelo homem, de um lado por processos industriais, né, de um local que é reservado para isso, mas que tem residências num raio relativamente próximo.
E, de outro lado, também por acúmulo de resíduos sem a devida coleta do chorume, né? Porque, como eu falei lá no início, esse aterro sanitário ele não tem canalização do chorume, então o resíduo vai ali se decompondo e aquele chorume vai ficando a céu aberto, né, exposto e indo para o lençol freático. E pode-se verificar, então, que a massa dos metais pesados emitidos tanto pelo aterro sanitário quanto pelo polo industrial manteve-se acumulada, né? Indicando a teoria de balanço de massa presente nessa situação, pois a massa desses contaminantes, desses metais pesados que estavam num lugar, foram transportados para outro e acumulando-se nesse solo, nessas regiões. Era isso. Bom, pode deixar aberto, Rodolfo. Primeiro, aí gostaria de te agradecer, né, principalmente aí pelo teu empenho. A gente sabe que tu, né, estava prestando serviço aí de forma gratuita, né, no final de semana passado, que foi quando todos, né, fizeram também a apresentação. Espero que tu tenha dado uma assistida lá nas apresentações dos outros grupos na semana passada, tá? E como de praxe, agora o professor vai fazer alguns questionamentos com relação a dúvidas que ficaram sobre a apresentação do trabalho, né? Volta para nós lá no título do trabalho, que é o slide 2. Isso, então é distribuição de metais pesados em solo de aterro sanitário e do polo industrial de Manaus, né? Conforme a tua conclusão, Rodolfo, eles não têm um aterro sanitário, o que eles têm é um lixão, correto? Bom, eles chamam de aterro sanitário controlado, é o nome que eles dão. Mas eu não sei que controle é esse que eles consideram fazer, né? Para darem essa nomenclatura. No próprio trabalho, os autores dizem que esse aterro sanitário não tem coleta de chorume. Isso não caracteriza um aterro sanitário controlado, né? Mas é a nomenclatura que o município dá. Perfeito. Então, Rodolfo, muito obrigado pela tua consideração. E bem como tu colocaste, a gente tem que, digamos assim, os termos, eles têm que ser usados de forma fidedigna com a informação real. Ou seja, a informação que nós temos é que não há recolhimento de chorume e, com base nisso, não caracteriza um aterro sanitário. Então, pode ser que não seja um lixão, né, mas é um depósito de lixo a céu aberto. Correto? Eu não sei até que ponto é tão a céu aberto, porque também no trabalho o professor fala que eles utilizam aquele latossolo amarelo nas células. Então, eu acho que talvez eles até cubram o resíduo, mas eles não têm canalização de chorume. Pelo que eu entendi, é mais ou menos isso que eles fazem. Tu tem o aterro, digamos assim, o solo ele é preparado, mas não é previsto o recolhimento do chorume. E não fica claro se eles são, se as células são cobertas com este latossolo ou se o latossolo é colocado então na preparação de cada célula na parte inferior, né? Não deixa claro. E tu não buscou informação sobre esse aterro aí? Não busquei, professor. Não busquei. Tá, perfeito. Vamos agora para o slide 5 aí, tá? Por favor. Aí, tá. Aí, então, a gente combinou que seria a descrição do processo envolvido, né? Ou seja, em que consiste, né, o processo de modelagem, digamos assim, dos metais pesados, correto? Então, aqui
tu fez uma descrição, tá, da metodologia aplicada por eles, onde tu apresentou aí a quantidade de resíduo coletado, né? Existe essa amostra de latossolo amarelo, o solo depositado sobre o aterro, é isso? Então, é essa parte que não ficou claro no artigo. Este latossolo amarelo, no artigo, os autores dizem que ele é utilizado nas células do aterro, mas eles não dizem em que parte da célula, né? Se é na superior ou se é cobrindo os resíduos. E também é o tipo de solo presente na região do polo industrial. Então, por isso que eles escolheram este latossolo, para pegar como controle, né, de uma parte não contaminada. Tá, e aqui está bem claro isso, tá, Rodolfo, que na realidade eles fizeram uma análise de metais e de matéria orgânica no solo, ponto. Isso. Mas esse solo ele foi lixiviado? Eles só dizem que o solo foi retirado, transportado e deixado desumidificar para fazerem as análises. Tá. Secado, porque o né? que acontece? Ele foi uma análise de solo do líquido percolado pelo solo? Não, foi uma análise do solo. Do solo, perfeito. Do solo. Perfeito, perfeito. Tá, então, o que acontece? Por exemplo, para te fazer essa análise de matéria orgânica, aí tu pegou a porção do solo e daí tu inseriu ela dentro da metodologia de análise onde caracterizou a matéria orgânica. Isso. Mesma coisa, tu pegou uma porção do solo, colocou ele em água e fez a análise do pH, certo? Certo. Então, o metal é a mesma coisa, pegou uma quantidade, sei lá, pegou 1 grama desse solo e colocou em metodologia para fósforo e analisou o teor de fósforo. E assim sucessivamente, tá? Então, foi uma análise puramente de coleta de solo. Uma das coisas que não ficou claro, né, então, assim, isso a gente chamaria de processo, tá? Não está errado também de chamar de metodologia, foi as etapas que eles utilizaram para fazer. Esse material ele está muito mais voltado a uma caracterização do que propriamente uma modelagem, né? Isso. Esse paper de modelagem ele tem pouco, mas muito mais de caracterização, sim. Né? No caso, eles não apresentaram a profundidade com que foi retirada essa amostra? Foi apresentado, professor, 60 centímetros. Tá. No caso, foi retirado, por exemplo, no aterro industrial. Foi 60 centímetros em cima da vala, é isso? Não, no solo, na parte onde tem o chorume, onde acontece o acúmulo do chorume. Eles queriam, na verdade, verificar a contaminação pelo chorume e não pelo resíduo diretamente, entende? Tá, então, daí a gente volta naquela questão lá do aterro, tá? Então, o que acontece? Eles não têm canalização do chorume, mas eles têm a impermeabilização do solo. O latossolo amarelo, ele serve para impermeabilizar? Essa é a minha dúvida, né? Eu não sei. Provavelmente o latossolo, ele serve que... como meio poroso. Pois é. O que acontece? O chorume ele fica absorvido, ele fica retido entre o poro do latossolo e abaixo dele provavelmente tem uma camada impermeável. Tá?
isso deveria estar apontado aqui no processo, mas isso não estava claro no paper? Não estava claro como é que as células eram preparadas, professor. Não dizia se tinha alguma camada impermeável embaixo, nem se era uma camada impermeável, de repente, natural, né, de algum solo que não fosse tão poroso, ou algo preparado. Isso em momento algum é falado, assim, de como que é a constituição de cada célula. Eles só falam que o latossolo amarelo é utilizado nas células. Eles não especificam como a célula é constituída. Tá, então aqui, para a gente finalizar essa parte aqui, então o processo ele envolve o quê? É como é que funciona, né? Quais são as teorias envolvidas. Então, em tese aqui, né, como tu descreveu de metodologia, tu teria o quê? Amostras que são retiradas, então daí a descrição do processo, né? Então tu vai ter três localidades, né? Um referência, um aterro sanitário e o outro o aterro industrial. Então, para esses 3 pontos, o que acontece? Tu retira 60 centímetros abaixo uma amostra de solo de cada um deles, tendo que o de referência, então, ele não tem depósito nenhum, ele é um solo que é retirado de um local específico dentro da universidade, que eles adotam aquele como a referência, porque não tem contaminação nenhuma, e eles entendem que aquele solo da universidade ele é o padrão, digamos assim, correto? Isso. E daí eles vão lá no aterro e retiram 60 centímetros de um ponto que, pelo que tu colocaste aí, estava embebido em chorume, isso? Eu não sei o quanto de chorume, também não fala assim qual a porcentagem de sólido e de líquido nas amostras, né? Então não se sabe assim se é não mais... ficou claro. Não fica claro o quanto de chorume que tem acumulado no solo analisado. Mas então, em tese, é isso aí. Daí tu vai cavocar centímetros e vai retirar desse solo do aterro e desse solo do aterro industrial e do aterro sanitário, e daí tu vai pegar, então, essas 3 amostras, vai fazer vai retirar pequenas amostras de cada uma dessas e vai fazer as digestões e vai fazer as análises conforme a descrição indicada pela Embrapa. Show? Show? Tranquilo, tá? Então, isso é o processo. Então, é a forma como tu fez e quais as teorias envolvidas. Então, a teoria basicamente envolvida aqui, ela é quali-quantitativa, né? Então, tu vai qualificar qual é o metal e tu vai quantificar ele em termos de uma quantidade só, tá? Agora, vai slide 10, por favor. Me fala qual deles é, professor, por favor, que eu não sei a numeração aqui. Tu estava no 5, anda mais 5. Acho que volta 1. Acho que é aquele ali mesmo. Esse que tu descreve processo, né, seriam as considerações. E, de fato, como não tem equações e não tem número de variáveis, tu não tem. Mas aqui tu iria trazer à tona o que ele levou em consideração. Então, tipo, o padrão, então, foi com base num solo de referência retirado da universidade, então essa é uma das considerações. A outra consideração, que daí pode ser que tu possa deixar explícito que não ficou claro, né, se havia impermeabilização nos aterros e se esse solo estava embebido de chorume. Então, era importante que, nas considerações, tu trouxesse todas aquelas, digamos assim, todas aquelas constatações que apontem para o seguinte: ok, eu vou repetir esse ensaio. Para mim repetir esse ensaio, o que ele levou em consideração, né,
para que eu não cometa um erro. Por exemplo, se eu cavocar 1 metro, existe a possibilidade do meu do meu resultado dar um pouco diferente. Por quê? Porque ele pegou a 60 centímetros e não a 100 centímetros. Né? E aqui tu descreve muito mais, né? Vamos ver aqui. Alguns metais tiveram suas concentrações de solo contaminado com valores inferiores ao controle. Né? Isso quer dizer o quê? Né? Que provavelmente o controle, né, que eles identificaram como se fosse um zero. Né, Rodolfo? Que eles identificaram como se fosse o zero, né, não poderia dar nenhum valor inferior ao valor do solo dos aterros, que isso não é uma verdade, porque na verdade eles não pegaram... Ao contrário, na verdade, né, professor? Na verdade, ao contrário do que o senhor falou. Na verdade, o solo controle não poderia dar nenhum valor acima, né? Isso. Então, o branco deles, digamos, é um branco falho. Então, acho que isso está ok. De modo geral, os metais apresentaram diferentes distribuições relativas, então, associação com as frações geoquímicas geralmente encontradas na literatura. Então, esses dados da literatura tu poderia ter mostrado aqui também nesse slide. Eu não sei se tinha alguma coisa com valores esperados para esse litossolo. Então, não. No trabalho, nas discussões dos resultados, eles apresentam de forma bem extensiva os resultados, né? E, por exemplo, que nem o níquel ali, eles explicam por que o níquel deu inferior, eu não sei, mas eles não explicitam quais são esses valores que a bibliografia apresentaria. Eles só, em várias partes eles falam isso, os valores ficaram diferentes dos esperados na bibliografia, mas eles não falam qual que é o valor da bibliografia. Eu tentei procurar, professor, isso, mas as bibliografias eram todas em inglês, e aí, assim, alguma coisa a gente até engana em inglês, mas pegar um livro inteiro e conseguir achar alguma informação lá dentro é bem difícil, né? Tá, show. Não, mas é isso aí. Então, aqui era bem para te focar nesse sentido, considerações, né? Então, o que tu considera, né, para que numa próxima modelagem, num próximo experimento, tu tenha que seguir aquelas etapas para que tu consiga reproduzir, né, novamente. Então, o processo é qual é o fluxo, né? Onde é que inicia, como se faz, o que se pega, o que se, né, adota como... Sim, dentro do processo existem metodologias. Dentro do processo existem metodologias. Mas pode existir mais de uma metodologia. Né? Uma metodologia, por exemplo, para amostragem de solo. Uma metodologia, por exemplo, para análise de potássio. Uma metodologia para análise de cálcio. Ficou claro isso? O processo é como foi feito no todo, né? E as metodologias tu aplica para que tu consiga mapear dentro do processo os resultados ou as avaliações. E, por último, né, quando tu chama, então, de processo, aqui, sim, é o que tu considera, né, em termos de informações dentro do processo no caso, de modelagem a nível de balanço de massa quantitativo, né? Quantitativo, tipo, o que eu considero meu zero e o que eu considero o meu, digamos assim, nível de contaminação associado por um excedente de um elemento, né? Perfeito? Que daí eu acho que tu poderia, né? Com certeza, não está ruim, mas acho que faltou só essa questão da nomenclatura, tá? Vamos agora lá para o 13. Então, tu está no 10, anda mais 3 para frente. Aí tá certo, tá? Essa tá, professor. Tá, deixa eu ver. 12. 13, mais um.
Software, show, isso aí. Mais um. Aqui. Esses resultados aqui, tu poderia já apresentar o que resultados gerais, né? Então, tu cita os metais, né? E tu cita que tu compara eles, então, com a literatura, né? Isso. E daí, aqui, esse trabalho, ele caracteriza, então, um trabalho teórico versus prático, certo? Isso. Então, tu vai comparar resultados da literatura com resultados práticos. E, além disso, tu vai comparar ainda o resultado prático com um controle. Isso. Então, além de tu ter a literatura, tu ainda vai trazer uma correlação do que a bibliografia aponta com relação àquele valor. Só que isso não ficou claro, nem nesse slide, nem no próximo. Passa o próximo. Porque o próximo, ele só mostra controle, mostra... Daí eu quero entender. Não tinha nenhuma referência aqui de literatura? Não, nenhuma. Nenhuma, por exemplo? Porque, vou te dar um exemplo, né? A gente está falando de aterro. Não te trouxe uma estranheza o teu controle ser mais rico em argila do que os aterros? Isso sim, e isso é especificado, isso é descrito no processo do porquê da diferença de areia e argila. Eu até expliquei na minha apresentação também exatamente o que eles explicam no artigo. Mas eles não falam, professor, assim, numericamente, quais seriam os valores esperados na bibliografia. Inclusive, eles não falam se a bibliografia, outra coisa que eu achei também, lendo, eu achei que faltou no trabalho deles, eles não falam se a bibliografia que eles estão citando é uma bibliografia que falaria sobre valores de aterro, de polo industrial ou de uma área não contaminada. Eles só falam que os valores foram diferentes dos esperados na bibliografia. Mas eles não dizem de para qual das amostras essa bibliografia deveria apresentar resultados, sabe? Porque daí aqui faz sentido o que a gente, num primeiro momento, discutiu. Se tu tem maior teor de areia no aterro e no aterro industrial, no aterro sanitário, é por quê? Porque abaixo, provavelmente, dessa camada, vai ter o quê? Uma camada de argila ou uma camada de uma lona que impeça o avanço desse chorume, mas isso não fica claro. Eles falam no trabalho, professor, que é uma transformação do solo por causa dos contaminantes, das substâncias presentes ali. Que por isso que no controle ele é mais argiloso, né? E nas áreas contaminadas se torna um solo mais arenoso, por causa das transformações químicas e físicas ocasionadas pelos contaminantes. No caso, é a reação de componentes químicos com argila, digamos assim, tornando aquele arenoso. Isso. Perfeito? Então, tá. Então, isso aí, tu tinha uma sugestão, né? Poderia ter colocado lá na tua conclusão, já que não estava explícito na conclusão deles, né? Entendi. Então acho que isso seria útil até para o nosso entendimento. Mas, Rodolfo, parabéns, tá? Realmente o trabalho, ele não... e é isso eu conversei com os alunos na aula passada, que não é uma tarefa fácil, né? Por isso que o professor... se quiser fechar a tua apresentação, pode fechar. Tá bom. Inclusive, por isso que o professor pede, né, para que vocês se orientem pelos 20 slides, né, que tinha como objetivo
fazer vocês realmente refletirem sobre o conteúdo trabalhado ao longo do semestre, visando, né, que quando a gente for fazer modelagem, onde a gente leva em consideração, né, o que se ganha, o que se perde de massa, ou a gente leva em consideração como o deslocamento do teu poluente vai ocorrer no espaço-tempo. Por quê? Porque tu vai ter que observar, né, a dispersão, né, e para observar uma dispersão, tu precisa levar em consideração o fator tempo, né, principalmente se tu tiver uma poluição descontínua, né, e, por último, né, a questão da energia, que é algo que não é muito comum, mas, por exemplo, né, por que um efluente ele precisa ter sua temperatura medida, por exemplo? Então, ele tem um fator diretamente ligado com a energia com que isso pode levar para o meio e o quanto isso pode afetar o ecossistema, né? Um aquecimento das águas vai te promover o quê? Uma redução na solubilidade, né, do oxigênio, reduzindo o oxigênio dissolvido da água, tu vai ter o quê? Problema, né, de morte de peixes e da fauna ali, né, que faz consumo desse gás essencial à vida. Mas foi um desafio que eu acredito que vocês saíram muito bem. Tá? Agora, então, a gente aguarda o fechamento das avaliações. Então, lembrando que esse seminário, uma parte da avaliação vai ser a apresentação, outra parte vai ser o material, os slides enviados, e outro vai ser o questionário, tá? Que isso tudo vai estar revisado, né, até o fechamento de G2, que vai ser um dia, deixa eu pensar, que vai ser naquele dia pré já estabelecido, dia 5 de dezembro. Então, até dia 5 de dezembro, a gente já vai estar com tudo isso aí já pré-encaminhado e já estabelecido. Bom, deixa eu só apresentar para vocês aqui a lista de exercícios, tá? Então, os exercícios vocês vão acessar aqui. A lista de exercícios está aqui disponibilizado. Ó, pessoal, exercícios 1, 2, tá? São duas listas. Lembrando que a prova não vai ser igual a essa lista de exercícios, então isso aqui é só para que vocês se baseiem, exercitem, retomem o conteúdo, tá? E daí o que vai ocorrer agora? Então, vocês podem já partir para o intervalo e, na sequência do intervalo, o TDE, então, é realização dos exercícios, tá bom? Alguma dúvida aí, pessoal? O professor vai abrir ali um chat, viu, Rochelle? E daí, se vocês tiverem algum questionamento ali, por favor, podem fazer, mas não há necessidade de vocês continuarem conectados na aula, tá bom? Eu vou fazer a última chamada agora. E daí, quem tiver a prova para realizar agora, pode realizar, ok? Tá bom, professor. Ok. Ok.